Volume 32. Capítulo 218. 7 testes de nível máximo e um teste amarelo. Ouvindo a explicação do Doulu Cavalo Marinho, Tan-san disse de repente: Espere um pouco. Sênior. Você disse que o Mubai não tem chances de passar por essas provas e que ele com certeza irá morrer. Mas então, como é que você passou? Até onde eu sei, as pessoas da Ilha do Deus do Mar precisam passar por esses testes aos 18 anos. Não me diga que você era mais forte que o Mubai agora quando você tinha 18? O Doulu Cavalo Marinho balançou a cabeça para os lados, dizendo: Quando estava com 18 anos, eu ainda não havia alcançado o 40º nível. Um pouco abaixo do nível em que ele está agora. Mas há uma coisa que você precisa entender. Cada uma das provas de nível preto que o Senhor Deus do Mar dá aos mestres dos espíritos da ilha podem ser completados em até 10 anos. Ainda assim, meus testes de nível preto me colocaram à beira da morte diversas vezes. O último teste que enfrentei foi sobreviver por 2 horas no meio de um grupo de tubarões brancos demoníacos que protegem a ilha. Todos ficaram em silêncio. Mas o Doulu Cavalo Marinho ainda não encontrou nenhum traço de medo ou desencorajamento em suas faces. Juzukin foi a segunda a dar um passo à frente, parando no mesmo lugar em que Daimubai havia parado antes com um belo sorriso frio em seu rosto. Sênior, peça ao Senhor Deus do Mar para me passar o teste. O Doulu Cavalo Marinho franziu as sobrancelhas levemente. Você não vai reconsiderar? Juzukin respondeu com calma. Sênior, nós viemos aqui para receber essas provas. Se elas forem simples demais, nossa viagem não acabará sendo em vão? Como pode haver progresso sem pressão? Nós já realizamos muitas coisas que seriam impossíveis. O que seria criar outro milagre? Juzukin usou uma ação para demonstrar sua determinação ao Doulu Cavalo Marinho. Assim como ela havia dito. Eles estavam ali para aprender por meio da experiência e não recuariam independente de o quão difícil fossem esses testes do Deus do Mar para eles. Certo. Vocês crianças realmente são motivadas. Muito poucos possuem esse tipo de coragem. O título Doulu não disse mais nada e a luz azul se condensou novamente. Em meio ao brilho cintilante do pilar sagrado do cavalo marinho, outro feixe de luz desceu do céu, envolvendo Juzukin. O azul se tornou branco e sem a menor pausa. Se tornou amarelo. Então roxo. Assim como o Doulu Cavalo Marinho havia predito. A cor roxa escureceu aos poucos, até que por fim se tornar preta. Vendo aquelas linhas negras demoníacas lentamente subindo pelo pilar sagrado, o Doulu Cavalo Marinho não conseguiu conter um longo suspiro. Tendo experimentado uma vez a dificuldade dos testes de nível preto, é claro que ele não acreditava que esses jovens diante dele seriam capazes de passar apenas contando com sua coragem e sem seu coração. Ele sentia uma leve pontada de arrependimento. Mas sendo o examinador, já que os demônios da Shurek estavam tão determinados, ele não podia fazer nada. O padrão negro continuou subindo. Entretanto, a luz negra que surgiu por Juzukin não chegou tão alto quanto a que surgiu por Daimubai, parando perto da metade do pilar sagrado. Então não subiu mais. 5 telas de luz de repente apareceram diante dela e, tirando o fato de haver uma tela a menos, o que aconteceu em seguida foi igual ao que aconteceu a Daimubai. Juzukin igualmente fechou os olhos, se sentando de pernas cruzadas após a luz negra entrar em sua testa.
ponderando em silêncio. Em sua testa também havia aparecido um pentagrama negro. Nível preto. 5 testes. Atrás apenas dos 6 testes de nível preto de Daimubai. Nem era preciso mencionar a dificuldade. Oscar se apressou em dar um passo à frente antes de Ninghongron, parando na mesma posição que os outros antes dele. Mas antes que o Doulu cavalo marinho pudesse começar a orar ao Deus do mar, ele perguntou: Senhor, eu tenho uma pergunta. Considerando a dificuldade desses testes, se nós passarmos, receberemos algum benefício? Eu quero dizer, além de obter a autoridade correspondente aqui na ilha do Deus do Mar. O Doulu cavalo marinho respondeu: obter os direitos na ilha do Deus do Mar é o maior benefício que vocês podem receber. Agora, se você está falando sobre outros tipos de benefício, então o seu objetivo de aumentar mais rapidamente a sua força por meio da pressão pode ser incluído nessa lista. Oscar sorriu e assentiu. Então, pode começar. Por favor. Sênior. De acordo com a experiência do Doulu cavalo marinho, apesar de esse jovem mestre dos espíritos diante dele possuir um espírito um pouco estranho, além de também definitivamente possuir ossos espirituais, sendo um mestre dos espíritos do sistema alimento, as provas que ele enfrentaria com certeza seriam um pouco mais fáceis que as das duas pessoas que o antecederam. Mas após as linhas de luz subirem o pilar, o Doulu cavalo marinho descobriu seu erro. Assim como diante de Daimubai, 6 telas de luz negra apareceram diante do Oscar. O nível mais elevado do teste preto. Com 6 provas. A luz desapareceu e um hexagrama negro apareceu na testa do Oscar. Mas ele não entrou em um estado de contemplação como Daimubai e Juzukin. Ao invés disso, ele abriu os olhos com um pouco de animação. Excelente! Eu também recebi 6 provas. Haha! O Doulu cavalo marinho ficou distraído por um momento. Você está feliz de ter recebido o teste preto de 6 níveis? Até ele sentia que os testes do Senhor Deus do Mar para esses jovens estavam sendo um pouco difíceis demais. Um mestre dos espíritos do sistema alimento também precisaria enfrentar o teste preto de 6 níveis. Então como ele poderia ter alguma chance de passar? Oscar sorriu, dizendo: parece que o Senhor Deus do Mar passa os testes de acordo com as qualidades inerentes de cada examinado. Então, se eu também recebi o teste preto de 6 níveis, isso significa que o meu potencial é igual ao do chefe Dai. Maior até que o da Zukin. Não é mesmo? O Doulu cavalo marinho continuou observando Oscar enquanto ele recuava para o lado e balançou a cabeça impotente. Ele descobriu que realmente não conseguia entender o modo como esses jovens pensavam. Poderia ser que ele não havia explicado de forma clara? O resultado do fracasso era a morte. Esses pensamentos ainda não haviam desaparecido de sua mente quando Ninghongron deu um passo à frente. Ouvindo que ela estava murmurando para si mesma, o Doulu cavalo marinho não sabia se ria ou se chorava. Acima de 6 testes. Acima de 6 testes, antes de alcançar o pilar sagrado do cavalo marinho. Ela se curvou levemente diante dele. Estimado Senhor Deus do Mar, você precisa me dar algo acima dos 6 testes. Se fosse possível descrever o estado de espírito do Doulu cavalo marinho agora, então sem palavras de tão chocado, seria a melhor opção. Mesmo que o seu espírito seja o pagode de porcelana dos 9 tesouros.
Você ainda é uma mestra dos espíritos do tipo suporte e você ainda quer algo que vá além do teste preto de 6 níveis? Ele desistiu de tentar discutir com Ling Hongron, diretamente iniciando o teste. Mas o Doulu, o cavalo marinho, mais uma vez foi surpreendido. A luz do deus do mar sem hesitação mudou de branco para amarelo. De amarelo para roxo e então rapidamente chegou ao bizarro tom de preto. As linhas negras subiram o pilar com velocidade e o Doulu, o cavalo marinho, as encarou como se seus olhos fossem saltar de suas órbitas quando elas passaram da metade do pilar sagrado. O que já significava que Ning Hongron teria que enfrentar o teste preto com dificuldade de 6 níveis. Entretanto, as linhas negras não pararam por aí, continuando a subir na direção do topo. Logo elas alcançaram as 32 marcas que também representavam o teste preto de 6 níveis. Céus! Eu devo estar louco. Fazia tantos anos desde a última vez em que um teste preto apareceu. Mas agora havia até mesmo alguns de 6 níveis a serem realizados. O Doulu, o cavalo marinho, lamentou internamente. Mas nesse momento, as linhas negras que pareciam já ter parado de se mover de repente avançaram mais um passo. Logo em seguida, elas instantaneamente mudaram de cor, se tornando de um estonteante vermelho cristalino, e um feixe de luz vermelha também se ergueu no ar, perfurando o céu. Esse raio de luz tinha a cor do sangue, disparando na direção do céu em linha reta e fazendo o céu azul claro brilhar com uma luz avermelhada. Milhares de pares de olhos se viraram na direção céu praticamente no mesmo instante em toda a ilha do Deus do Mar. Entre eles, depois de 6 anciãos em roupas negras sentados na mesma posição diante de diferentes obeliscos virem essa luz vermelha, seus olhos revelaram um brilho intenso e quase ao mesmo tempo. Todos disseram as mesmas palavras. 7 testes de nível máximo. Até mesmo no centro da ilha do Deus do Mar, dentro de um santuário especial, um par de olhos que estavam fechados há mais de 10 anos também se abriram por causa dessa luz vermelha. Uma leve surpresa e até um pouco de satisfação apareceu em sua cara e o corpo que não se movia há mais de 10 anos lentamente se ergueu. A luz vermelha aos poucos desapareceu. 7 telas de luz vermelha, uma de cada vez, entraram na testa de Ning Hongron, se transformando em um estranho heptagrama vermelho, dando um leve brilho avermelhado à sua pele extremamente clara. O Doulu, o cavalo marinho, já estava completamente sem vida. Vermelho. Isso significava o nível máximo dos testes, diferente do teste preto com sua alta taxa de mortalidade. Esse teste vermelho havia aparecido muito poucas vezes. Com a risada de Ning Hongron, que parecia com o som de sinos de prata, o Doulu, o cavalo marinho, voltou a si. Há tempo de ver a expressão alegre e satisfeita que ela fez para Oscar. Já a expressão do Oscar se tornou desencorajada, como se ele estivesse pesaroso de ter recebido um teste um nível abaixo do dela. Senhorita, eu posso perguntar qual é o seu nome completo? O Doulu, o cavalo marinho, se curvou lentamente, saudando Ning Hongron. Com a mudança de atitude do Doulu, o cavalo marinho, os demônios da Shurek ficaram confusos. Agora, Daemubai e Juzukin já estavam com os olhos abertos. Sendo um título Doulu e também um dos guardiões dos 7 pilares sagrados do Deus do Mar. Apesar de ele não ter sido rude com eles antes, ele ainda havia agido de forma indiferente, fria e distante. Ele só havia sido educado com os demônios da Shurek por causa do talento deles. Mas a expressão que apareceu na cara do Doulu, o cavalo marinho, agora poderia até mesmo ser descrita como respeitosa.
Apesar de esse respeito ser direcionado apenas a Nindhogron, isso ainda chocou os outros. Afinal, ele era um título Doulu. Sênior. Eu me chamo Nindhogron. Por quê? Nindhogron perguntou um pouco perplexa. O Doulu, o cavalo marinho, engoliu em seco. É uma grande honra ser seu examinador. Apesar de eu não entender o motivo de você receber um teste de nível máximo. Se em algum momento no futuro você precisar de qualquer coisa aqui na ilha, por favor, venha atrás de mim. Eu ajudarei a lidar com isso da melhor forma que eu puder. Oscar piscou e não conseguiu evitar dizer: Sênior, a diferença aqui não é um pouco grande demais? Ela só recebeu um teste a mais do que eu. Qual é a diferença entre 6 e 7 testes? O Doulu, o cavalo marinho, não olhou para Oscar e o respeito em seu rosto aumentou um pouco. Diferente dos testes pretos. Desde o início, nunca houve um único relato de alguém que recebeu o teste vermelho e não passou. Além disso, a última vez que um teste desse apareceu foi o teste passado à sumo sacerdotisa da ilha. Contanto que a senhorita Nindhogron passe pelo teste, ela será a sucessora da sumo sacerdotisa e também a futura governante da ilha do Deus do Mar. Ouvindo a explicação do Doulu, o cavalo marinho, todo mundo entendeu. Depois de se entreolharem, todos se viraram para Nindhogron com um olhar estranho. Tang-san murmurou: Sênior, não me diga que os 7 testes vermelhos são mais fáceis que os 6 testes pretos? O Doulu, o cavalo marinho, balançou a cabeça. É claro que não. Os 7 testes de nível máximo estão em um nível completamente diferente dos 6 testes de nível preto. Entretanto, toda vez que eles aparecem, eles simbolizam a aparição de alguém capaz de completá-los. Além disso, de um formidável mestre dos espíritos para herdar a posição de sacerdote. Mesmo que seja difícil, ela com certeza passará com sucesso. Nindhogron caiu na risada, dando um tapa no ombro do Oscar. Isso não importa. Você ainda poderá me seguir no futuro. Oscar respondeu indignado. Isso é injusto. Muito injusto. Eu também quero receber os 7 testes de nível máximo. Por causa de sua mudança de atitude em relação a Nindhogron. A maneira como Doulu, o cavalo marinho, passou a tratar os outros também suavizou bastante. Dizendo a Oscar com um tom casual: cada pessoa só tem uma chance de receber a luz do Deus do Mar. Tang-san disse: Sênior, vamos continuar então. Xiang-xian, é a sua vez. Certo. Bai Shenxian deu um passo à frente sem a menor hesitação, se posicionando ao lado do Doulu, o cavalo marinho. No momento, um turbilhão de pensamentos passava pela mente do Doulu, o cavalo marinho. Mas ele ainda demonstrou a calma de um título Doulu. Pensando internamente: mesmo se aparecer outro teste preto de 6 níveis, eu não ficarei chocado. Sob o comando do Doulu, o cavalo marinho, a luz do Deus do Mar desceu mais uma vez, banhada pelo feixe de luz azul. O brilho em volta de Bai Shenxian mudou de cor muito mais lentamente do que para Daimubai e os outros. O azul se tornou branco então. Aos poucos foi se tornando amarelo e parou nessa cor. Com um flash de luz, uma única tela de luz amarela apareceu diante de Bai Shenxian. Um teste de nível amarelo. Apenas um teste amarelo. A luz do Deus do Mar não mentiria. Bai Shenxian sentiu aquela luz amarela entrar em seu corpo meio entorpecida. Desapontada. Nesse momento Bai Shenxian realmente entendeu a diferença que havia entre ela e os 7 demônios da Shurek.
tanto em talento quanto potencial. Ela estava longe de poder alcançá-los. Sob a luz do deus do mar, ela não conseguiu alcançar nem mesmo os testes de nível roxo. Entretanto, após a luz amarela entrar em sua testa e se transformar em um círculo amarelo, a expressão de Bai Shenxia mudou de novo e o desapontamento anterior se transformou em choque. Ela encarou o pilar sagrado do cavalo marinho diante dela em espanto, como se tivesse descoberto alguma coisa inacreditável. Aquele que mais se preocupava com Bai Shenxia naturalmente era o gordo, e vendo a expressão de quem parecia ter visto um fantasma dela, ele apressadamente deu um passo à frente para perguntar: "O que foi?" "Xiang Xian, a prova é muito difícil?" Bai Shenxia ergueu as duas mãos para empurrar o gordo para longe. Sem conseguir esconder o vermelho que tingia seu rosto, e o confuso Ma Hongjun foi empurrado 2 passos para trás. Bai Shenxia no mesmo instante olhou para o Doulu cavalo marinho, perguntando com uma expressão um pouco estranha: "Sênior, se eu não conseguir passar nessa prova, quais serão as consequências?" O Doulu cavalo marinho respondeu: "As provas amarelas geralmente são bem simples e com certeza não são difíceis. Se não conseguir passar por ela depois de 1 mês, você não será ferida, mas terá que deixar a ilha do Deus do Mar e jamais poderá pisar aqui de novo." Sendo o examinador, ele sabia qual era o conteúdo da prova de Bai Shenxia e no momento, ele também estava com uma expressão um tanto estranha, como se estivesse tentando conter um sorriso. Vendo a expressão dela, Tan San também sentiu que havia alguma coisa errada. "Xiang Xian, sua prova é muito embaraçosa?" Sua impressão de Bai Shenxia não era de alguém que recuava diante das dificuldades. Ainda mais, se o teste amarelo fosse tão difícil assim, então os testes pretos e vermelho de seus companheiros não seriam tão difíceis quanto subir aos céus? Bai Shenxia forçadamente respirou fundo algumas vezes, fazendo seus fartos seios subirem e descerem. Olhando para o gordo ao seu lado, ela secretamente engoliu em seco, piscando os olhos, como se finalmente tomasse uma decisão e parecendo prestes a pisar no seu campo de execução. Os belos e grandes olhos de Bai Shenxia exibiram uma determinação sem qualquer traço de hesitação, e ela disse a Ma Hongjun: "Gordo, venha aqui." Vendo a expressão dela, o gordo também não tinha a menor ideia do que ela poderia estar tentando fazer. Por isso perguntou com cautela: "Xiang Xian, você está bem?" Bai Shenxia respondeu irritada: "Você vai vir aqui ou não?" Agora, seu humor não estava muito estável. Ma Hongjun apressadamente deu 2 passos à frente, parando na frente de Bai Shenxia. Quando ele estava prestes a dizer mais alguma coisa, ela pulou na direção dele como um redemoinho, passando os 2 braços em volta do pescoço dele e com seus fragrantes lábios unidos, ela o beijou um pouco obsessivamente. "Isso. Tan San, Daemubai, Juzukin." Oscar e Ning Hongron os encararam com os olhos arregalados. No momento, nenhum deles conseguia acreditar que isso era real. "Porra! Que audácia!" Oscar não conseguiu evitar dizer. Ma Hongjun também ficou sem reação com o beijo repentino de Bai Shenxia. Ele apenas sentiu os lábios frios como o gelo dela tocando os seus, um pouco trêmulos. Mas foi essa sensação de maturidade que deixou o gordo pasmo. Ele já havia beijado várias mulheres, mas nunca havia sentido essa sensação de comover a alma. Depois de alguns instantes,
O gordo, que parecia não saber o que era vergonha, inesperadamente corou. Sem saber o que fazer, ele esticou os braços, querendo abraçar Bai Shenxian. Mas no fim não se atreveu a fazer isso, nem a reciprocar o beijo, com medo de assustar a figura inclinada sobre seu peito. Daimo Bai sussurrou para Tan San. Quando foi que o gordo ficou tão tímido assim? Olhe para ele. Nem mesmo se atrevendo a abraçá-la. Como é que ele ainda parece um virgem quando a relação deles já progrediu até esse estágio? Tan San respondeu com um sorriso torto. Como é que eu vou saber? Chefe Dai. Eu sou o virgem de verdade aqui. Daimo Bai encarou Tang San chocado. Então direcionou o olhar para Xiao Wu nos braços dele. Sem chance. Irmão. O que você acha do seu irmão mais velho te ensinar alguns movimentos? Tang San disparou um olhar irritado na direção dele. Deixe isso para lá. Eu consigo me virar sozinho. Com a Xiao Wu ainda nesse estado, como eu poderia macular seu corpo? Enquanto eles conversavam, o gordo continuava aproveitando a situação ao lado. Ele descobriu que, com o passar do tempo, os lábios de Bai Xinxin aos poucos pararam de tremer. Além disso, começaram a ficar mais quentes e até macios. Ele queria diretamente abraçá-la com força e exibir toda a sua afeição a ela. Mas nesse momento, a mente do gordo estava incomparavelmente clara. Ele vagamente entendeu o que estava acontecendo. Portanto, não se moveu, apenas deixando os lábios de Bai Xinxian cobrirem os seus. Esse beijo parecia mais com um simples tocar de lábios. O tempo passou bem rápido, e quando os outros estavam se preparando para desistir deles e continuar aceitando a luz do deus do mar, o gordo ergueu as mãos, agarrando os ombros de Bai Xinxian e a empurrando para trás. O rosto de Bai Xinxian já estava completamente vermelho de vergonha. Quando Ma Onjun agarrou seus ombros, seu coração começou a bater ainda mais rápido. Mas ela nunca imaginaria que o gordo não apenas não daria prosseguimento ao beijo. Como? Ao contrário, a empurraria para longe. Poderia ser que seu beijo não havia sido tão ruim assim? Esse foi meu primeiro beijo. O gordo puxou para o lado um pouco do cabelo bagunçado sobre a testa dela. Ótimo! A sua prova foi completada. O ponto amarelo na sua testa já desapareceu. Assim que o gordo disse isso, uma auréola amarela de repente saiu das costas de Bai Xinxian. Um estranho símbolo triangular surgiu no meio desse anel de luz e flutuou até as costas dela, lentamente a marcando. Então Bai Xinxian sentiu como se a água do mar à sua volta parecesse se tornar mais amigável, e tudo ali claramente se tornou muito mais confortável. A luz amarela continuou brilhando pelo tempo de meio palito de incenso antes de desaparecer aos poucos, sob os olhares surpresos e atentos dos outros. Bai Xinxian murmurou. Meu poder espiritual aumentou em um nível. Ouvindo isso, os olhos de todos eles brilharam. Completar o teste amarelo era o suficiente para aumentar um nível de poder espiritual. Então, o quão grandes seriam os benefícios de completar um teste de nível ainda maior como o preto? Entretanto, antes que eles pudessem ponderar mais sobre isso, eles viram Ma Onjun rapidamente dar alguns passos à frente, caindo de joelhos diante do pilar sagrado do cavalo marinho. Enquanto todos assistiam à cena perplexos. Dom! 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 Ele bateu a cabeça no chão 3 vezes.
Senhor Deus do mar, de hoje em diante, eu serei fiel ao Senhor. Eu agradeço muito. Agora Tang San e os outros já haviam entendido. Ning Hongron puxou Bai Shenxian para mais perto. Xiang Xian, não me diga que a sua prova era beijar o gordo? Bai Shenxian assentiu com o rosto corado. Eu precisava beijá-lo pelo tempo de um palito de incenso. Oscar caiu na risada, dando uma leve cotovelada em Ning Hongron. Minha querida, eu me pergunto se há alguma coisa similar nas suas provas. Se alguém com um teste amarelo precisa beijar pelo tempo de um palito de incenso, então a sua prova de nível máximo não seria. Vendo o olhar pervertido de Oscar, Ning Hongron instantaneamente corou, beliscando com força a cintura dele. Vai sonhando. Esse senhor Deus do mar realmente parece ser um brincalhão. Agora o gordo já havia se levantando, correndo até Bai Shenxian com uma expressão aflita. Quando o viu se aproximando, a princípio ela se sentiu bem envergonhada. Mas quando se lembrou de como o gordo havia sido considerado antes, ela não conseguiu pensar em nenhum motivo para entrar em conflito com ele. Vendo sua expressão, ela não conseguiu evitar perguntar: o que foi? O gordo respondeu com pesar: Xiang Xian, você roubou meu beijo. Então, de agora em diante, eu sou seu. Você tem que assumir a responsabilidade. Você. Então Bai Shenxi entendeu que esse gordo maldito continuava tão ruim como sempre, deixando de lado ela. Todos os outros demônios da Shurek também viram isso. Daemon Bai, Tang San e Oscar praticamente ao mesmo tempo chutaram a bunda do gordo. Deu fora daqui! Ah! O gordo deu um grito exageradamente amargo e com um som de puton. Caiu no mar dentro do mar. Por sorte, o lugar onde ele caiu era perto da margem e depois de se debater um pouco, ele rastejou até a plataforma completamente encharcado, dizendo: invejosos. Todos um bando de invejosos. Entretanto, quando viu as expressões desinteressadas de Bai Shenxian e dos outros, ele rapidamente se calou, correndo até o Doulu cavalo marinho com um sorriso bajulador. Senhor, por favor, deixe que o Senhor Deus do mar me conceda sua prova. De agora em diante, eu serei um servo fiel do Senhor Deus do mar. O Doulu cavalo marinho olhou para a expressão vulgar do gordo e pensou internamente: o Senhor Deus do mar não quer você. Mas de acordo com os procedimentos, ele mais uma vez condensou seu poder espiritual, começando a se comunicar com o pilar sagrado do cavalo marinho, enquanto a luz azul brilhava sobre ele. Maonjun observou impacientemente as mudanças no pilar sagrado do cavalo marinho diante dele. As linhas de luz apareceram e a cor da luz em volta dele rapidamente mudou, num piscar de olhos alcançando a cor preta. Vendo as linhas pretas subindo o pilar, ele não conseguiu evitar repetir em silêncio: alto. Um pouco mais alto. Porém, no fim ele ainda estava destinado a ficar desapontado, recebendo apenas um hexagrama preto em sua testa, igual a Daimon Bai e Oscar. Ele também recebeu um teste preto de 6 níveis. No fim, ele não alcançou os 7 testes de nível máximo como Ning Hongron. Agora, entre os 8, apenas Tang San e Xiao Wu ainda não haviam recebido os testes conferidos pela luz do Deus do mar.
Tan San então entregou Xiao Wu aos cuidados de Ninghongron enquanto andava sozinho até o pilar sagrado do cavalo marinho. Se curvando levemente diante do Doulu o cavalo marinho. Senhor, por favor. Entre os 8. Quem mais havia interessado Doulu o cavalo marinho também havia sido Tan San. Mesmo agora. Ele ainda não sabia em que nível da força de Tan San estava. Sem dizer nada, ele imediatamente incitou seu poder espiritual e a 7ª luz do deus do mar do dia apareceu. O brilho azul silenciosamente envolveu o corpo de Tan San. Mas o estranho foi que, após a luz azul cobri-lo, ela não começou a mudar de cor como para os outros, permanecendo azulada. Entretanto, ela se tornou cada vez mais intensa. Essa era a primeira vez que o Doulu cavalo marinho via algo do tipo e ele também não conseguia entender o motivo de a luz azul não começar a mudar. Mesmo os mais fracos mestres dos espíritos ainda receberiam pelo menos um teste de nível branco e o jovem diante dele com certeza não era nada fraco. Enquanto todo mundo estava perplexo por causa da luz do deus do mar falhar em mudar de cor, a luz azul sobre Tang San se transformou. Ela não mudou de cor. Ao invés disso, aumentou de número. Aquele feixe de luz de repente se dividiu em 2 e um deles mudou de direção, caindo sobre Xiao Wu que estava sendo segurada pelo braço por Ninghongron. A luz azul oscilou levemente, fazendo Ninghongron soltá-la. E então levou Xiao Wu até o lado de Tang San. Essa cena bizarra imediatamente fez os corações dos demônios da Shurek acelerarem. Xiao Wu havia perdido sua alma. Como ela poderia passar por um teste? Mesmo a prova branca mais simples ainda seria extremamente difícil para ela. Além disso, por que a luz do deus do mar de repente se dividiu e puxou Xiao Wu até o lado de Tan San para também aceitar uma prova? Nesse momento, a luz azul em volta de Tan San ainda não havia mudado. Mas a luz em volta de Xiao Wu começou a mudar rapidamente. De azul para branco. Então rapidamente para amarelo e ainda avançou para roxo sem qualquer pausa. Agora, a expressão de Tan San também já havia mudado. Ele queria se libertar da luz azul à sua volta. Mas descobriu que não conseguia mexer um dedo sequer. Apesar de não sentir nenhuma pressão, ele ainda não conseguia fazer nada enquanto estava cercado pela luz azulada. A única coisa que ele podia fazer era ver a luz constantemente mudando de cor sobre a Xiao Wu sem alma ao seu lado. Quando a luz se tornou preta, as expressões de todos os demônios da Shurek já estavam bem desagradáveis. Nenhum deles temia um desafio difícil. Mas Xiao Wu era a exceção. Ela havia perdido sua alma. Como ela poderia aceitar uma prova do deus do mar? E ainda por cima, se ela não conseguisse completar uma prova de nível preto, apenas a morte a esperaria. As linhas negras no pilar sagrado do cavalo marinho continuaram subindo. Daemubai e os outros não pensaram 2 vezes antes de avançar. Mas com um aceno da mão direita do Doulu o cavalo marinho, uma barreira de luz azul bloqueou seu caminho. Esse não era apenas o poder do Doulu o cavalo marinho, mas também tinha o suporte do poder do deus do mar contido no pilar sagrado do cavalo marinho. Deixando de lado Daemubai e os outros não terem poder suficiente para atravessá-la. Mesmo se fosse outro título Doulu, ele ainda teria bastante dificuldade para destruir essa barreira. As linhas negras continuaram subindo. Tan San estava tão ansioso que seus órgãos pareciam queimar. Mas ele ainda não conseguia fazer nada para impedir aquela luz negra de continuar se espalhando. Logo aquelas linhas negras já haviam subido até a mesma altura que os 6 testes de nível preto que Daemubai.
Ma Onjun e Oscar receberam. Tirando Tang San e Xiao Wu que não conseguiam se mover. Todos os outros demônios da Shurek cerraram os punhos. Entretanto, o choque deles ainda não estava acabado. A luz negra de repente subiu mais um pouco, adquirindo aquele belíssimo tom de vermelho cristalino. Um feixe de luz vermelho também se ergueu, perfurando o céu. A luz cor de sangue que se ergueu tingiu o tranquilo céu azul de vermelho mais uma vez. 7 testes de nível máximo. Outros 7 testes de nível máximo. Não foram só os demônios da Shurek que ficaram chocados. O Doulu, o cavalo marinho, também estava de boca aberta. Fazia quantos anos desde que os últimos 7 testes de nível máximo haviam aparecido? Mas hoje, 2 haviam aparecido de uma só vez. O mais difícil de entender era que essa jovem de roupas brancas e expressão vazia não havia dito uma palavra até agora. Sua aura não era fraca. Mas sua mente era tão fraca que parecia ser inexistente. Julgando pelas expressões dos outros, com certeza havia alguma coisa errada com essa menina. Uma pessoa como essa também poderia receber os 7 testes de nível máximo? No entanto, uma cena ainda mais chocante para o Doulu, o cavalo marinho, se seguiu. Com um flash de luz vermelha, uma única tela vermelha apareceu diante de Xiao Wu. Diferente de Ning Hongron, que recebeu 7 telas. Apenas uma única tela apareceu na frente dela. Um único feixe de luz vermelha brilhou e desapareceu dentro da testa de Xiao Wu, se transformando em um ponto vermelho e fazendo seu belo rosto, que era capaz de ofuscar até a beleza das flores, ganhar um brilho avermelhado. Um teste de nível máximo? O Doulu, o cavalo marinho, encarou Xiao Wu estupidamente. Em suas memórias, para começo de conversa, os testes de nível máximo apareciam muito raramente. Mas nunca havia aparecido um com apenas um nível. Além disso, mesmo sendo o examinador, ele ainda não conseguia ver com clareza o que era essa prova que Xiao Wu precisaria cumprir. Esses 8 mestres dos espíritos de fora da ilha pareciam ser um sinônimo da palavra revolucionário. A luz vermelha desapareceu dentro da testa de Xiao Wu. Mas o feixe de luz não. Apenas a luz vermelha no pilar sagrado do cavalo marinho sumiu aos poucos. Nesse momento, a luz em volta de Tansan também começou a mudar. Se dizendo que a luz enviada pelo Deus do Mar mudou gradualmente em volta dos outros. Então a luz em volta de Tansan mudou extremamente rápido. Azul, branco, amarelo e roxo. Essas 4 cores piscaram uma vez em alta velocidade, ao ponto de deixar os outros até um pouco tontos. A mudança de roxo para preto foi finalizada numa fração de segundo e no instante seguinte, as linhas negras subiram o pilar com uma velocidade impressionante, ultrapassando a velocidade de todos os outros quando receberam as provas. Céus! Não me diga que esse é outro teste de nível máximo? O Doulu, o cavalo marinho, descobriu que seu coração não conseguia mais aguentar esse tipo de provocação. Sendo o protetor do pilar sagrado do cavalo marinho, deixando de lado ele. Isso nunca havia acontecido diante de nenhum dos outros pilares sagrados. Entretanto, seu choque não diminuiu por causa de suas emoções instáveis. No instante seguinte, a surpresa do Doulu, o cavalo marinho, alcançou um nível sem precedentes. Aquelas linhas negras de luz ultrapassaram o segundo terço do pilar sagrado do cavalo marinho e a cor negra se tornou vermelha como sangue, fazendo linhas de luz vermelhas também aparecerem no pilar, e dessa vez elas não avançaram aos poucos. Ao invés disso,
Elas instantaneamente alcançaram o topo, diretamente tingindo a ponta do pilar sagrado. Um zumbido parecido com um gemido vindo do mar ecoou do pilar sagrado do cavalo marinho e logo em seguida, um enorme feixe de luz vermelha, 10 vezes maior que os gerados por Xiao e Ninghongron, foi disparado na direção do céu. O mar dentro do mar se agitou. Nesse momento, ondas gigantescas de até 100 metros de altura abruptamente se ergueram por todo o mar dentro do mar, subindo perpendiculares à superfície. Em meio às ondas gigantes, uma intensa luz azul irrompeu. As mudanças ainda não haviam acabado. Toda a ilha do Deus do Mar pareceu estremecer quando o feixe de luz vermelha foi disparado e os demônios da Shurek imediatamente viram 6 outros pilares de luz cor de sangue igualmente enormes também sendo disparados na direção do céu. Os 6 feixes de luz convergiram num único ponto no céu e, no instante seguinte, a luz cor de sangue desapareceu e desse ponto onde eles se encontraram, um deslumbrante raio de luz dourada caiu do céu. Tudo e todos entraram num estado de quietude absoluta neste momento. Apenas aquele esplendoroso feixe de luz caiu, como se fosse o foco do mar e do céu.